Olá, meu amigo, minha amiga. Se você chegou até aqui é porque você tá curioso, né? Você sabe que esse vídeo eu vou gravar e eu conversei com meu marido e falei assim, nossa, mas será que isso é uma dúvida de muitas pessoas? Porque, gente, de verdade, isso é uma dúvida do meu coração. Eu sempre questionava, falava com meu marido, falava, mas por que isso acontece? Porque quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente recebe uma promessa, ou Deus usa alguém para falar conosco, Ele fala no nosso coração, através da palavra, no nosso pensamento, parece que os dias ficam, nossa, daquele jeito. Eu não sei se você já passou por isso, me conta aí nos comentários se isso não só acontece comigo. Parece que o dia que, sabe aquele dia que você acorda e Deus te dá uma palavra, te faz aquela promessa e você fica, uau, isso aconteceu na minha vida, aí você chega no dia seguinte, acontece tudo o contrário. Aí você fala, meu Deus, mas vai acontecer isso? Como? Isso já aconteceu com você? Isso acontece comigo, com meu esposo direto. E eu comecei a questionar Deus e Deus me deu uma resposta que eu quero passar para o seu coração. Não quero colocar isso como via de regra, como doutrina para a sua vida, mas eu quero te passar a minha experiência e o que Deus vem me ensinando no meu coração com todas essas tempestades que eu já passei, com tantas palavras, tantas promessas que vêm sendo cumpridas e vão ser cumpridas ao longo da minha vida. Eu quero trazer à lembrança de vocês duas histórias de dois personagens bíblicos, que é José e Davi. José, vamos começar com ele. José era o filho mais novo, né, de Jacó. Vou resumir, tá, gente? Bem resumidinho mesmo, porque eu não sou teólogo, eu quero trazer realmente uma coisa bem simples daquilo que Deus ministrou no meu coração. José, ele teve o sonho, se você ler a passagem, ele sonhou, né, aquele sonho magnífico que os pais, o sol e a lua, todo mundo ia se dobrar diante dele. Logo após acontecer isso, ele foi jogado num buraco e vendido para ser escravo e passou por tantas coisas e boas que a gente conhece da história de José. Ele recebeu uma palavra e logo em seguida ele foi jogado, foi vendido como escravo. Davi, meu Deus, Davi. Quem não conhece a história do nosso Davi? Davi foi ungido por Samuel num dia, ia para ser rei de Israel. No dia seguinte ele estava numa caverna fugindo do rei Saul, porque Saul ficou com tanta inveja dele que ele precisou fugir. Então ele começou a fugir e foi parar numa caverna e ficou lá escondido com pessoas sem estabilidade, endividados, com problemas emocionais, o que seriam as piores pessoas, né, no mundo de hoje. E olha só, do que Deus ministrou ao meu coração, que quando isso acontece é porque Deus dá a palavra, porque Ele vai iniciar um treinamento na sua vida. Ele vai começar a te treinar para aquilo que você vai viver lá na frente no seu propósito. Então por que Ele te dá a palavra? Porque mesmo que Ele não te der a palavra, o treinamento começa, mas Ele Ele te dá um vislumbre do que você vai viver. Ele fala assim, olha, você vai viver isso lá na frente. Mas para você se transformar aquela pessoa que vai alcançar aquela promessa, você precisa ser treinado, que foi o que aconteceu com Davi. A hora que você olha a história dele é linda, porque aquele exército que foi formado, foi o maior exército da terra, que foi formado ali na caverna, no momento que ele estava em fuga, no momento que ele estava em perseguição, no momento que os inimigos queriam matar ele, ele formou um exército que correu com ele todo o reinado. E lá na frente, quando você vê a história de Davi, quando o trono realmente ele foi tomar posse, os conselheiros anciões daquela época decidiram por apoiar ele a receber o trono mesmo, por causa do exército dele. Um exército que foi criado lá, naquele momento de treinamento, naquele momento da humilhação, naquele momento da dor. Então entenda, e aí eu comecei a entender que tudo isso, quando eu comecei a olhar para a minha vida e entender, toda vez que Deus me dava uma palavra, que Ele me dá uma palavra, que Ele me dá uma promessa, no dia seguinte aparece. Mas por quê? Porque inicia o seu treinamento para te transformar naquela pessoa. Porque quando Deus te dá a palavra, você ainda não é aquela pessoa do futuro. Por isso que às vezes a gente ri, a gente acha que não vai acontecer, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, ou que de repente a profecia veio errada. Não, acho que a irmã errou, não era para mim. Por quê? Porque você ainda não se vê capacitado. Se você fala assim, não tem como eu gerir tudo isso, não tem como eu fazer, realmente não tem. Mas no processo Deus vai nos treinando. Então isso para mim ficou muito claro e começou a dar uma leveza, porque por momentos da minha vida eu comecei a pensar assim, eu nem quero mais que Deus fale comigo. De verdade, eu não sei se você está nesse mesmo nível. Eu nem quero, porque toda vez que Deus fala começa algo, nossa, tudo, minha vida parece que desanda e eu não vejo acontecer. Fique calmo. Quando começar a desandar, sair do seu controle, entenda, está no controle de Deus. A gente quer ser controlador, quer tudo no controle. E a gente precisa entender que quando sai do nosso controle, está no controle de Deus, porque entra na zona que Ele pode controlar. Quando você não tem mais saída, quando você não consegue fazer mais nada, fica tranquilo, porque nessa hora que Deus entra, é nesta hora que Deus vai fazer. Porque Ele faz o que é impossível. O que é possível, você faz. Eu faço o que é possível, eu venho aqui e gravo um vídeo.
quem vai ver até onde essa palavra vai chegar, a pessoa que está necessitada, precisando receber essa palavra, quem vai fazer chegar é Deus. Óbvio, usando o algoritmo do YouTube, mas eu estou fazendo a minha parte, que é seguindo aquilo que o YouTube diz que eu tenho que fazer. Como que é a forma que eu tenho que fazer? Então, dentro das minhas possibilidades, eu faço o que eu preciso fazer. E o resto, Deus faz. Então, eu preciso que você entenda isso. Se por acaso eu quero nesse momento de verdade, eu sempre indico para as minhas alunas, para amigos, para todo mundo, caderninho de promessas. Eu acho isso maravilhoso. A Bíblia diz assim, Abacuque, olhe para aquilo que te dá esperança. Abacuque fala, coloque, Deus falou com ele, coloque as promessas de Deus em tábuas, que as pessoas passem correndo, elas consigam ver aquelas promessas. Por que Deus fez isso? Porque você precisa olhar, você precisa sentir tudo aquilo de novo das suas promessas. Então pegue um caderno, se você não tem o hábito de ter um caderno de promessas, porque a promessa ela pode ser, o Deus pode usar uma pessoa para falar com você, ou ele pode ministrar o seu coração através da palavra. Quando você sentir que é aquela palavra para você, anote aquela promessa, porque nos dias ruins, sabe, nesse dia do treinamento, você vai lá na sua promessa e leia. E sabe o que vai perceber? Você vai perceber que a tempestade que você está passando, esse treinamento que você está totalmente ligado ao seu propósito. A dor que você está vivendo está ligada ao que Deus prometeu que ia fazer na sua vida. Um exemplo clássico. Tá com problema financeiro, tem muita dificuldade para prosperar, sabe que vai prosperar, tem uma palavra que vai prosperar, mas não tá indo? Fique tranquilo, você vai prosperar. Porque Deus está te treinando como administrar seu dinheiro, como ter um coração generoso, como entender a questão da semeadura, como entender a questão da honra. Deus está te ensinando princípios, então ele vai moldando o seu caráter, moldando para quando a hora que você chegar no futuro, tudo der certo, sabe? Não tem como a gente, não sei se você tem filho ou filha, não tem como você pegar uma criança de 7 anos e dar um carro na mão. Tem como? Não. Vai ter que esperar ter 16 anos nos Estados Unidos ou 18 no Brasil. A pessoa vai ter que ir para uma autoescola, fazer direção de carro. Ah, mas Camila, tem gente que aprende antes, óbvio, mas uma criança de 5, 6 anos? Não é normal, não é comum. Então, você precisa passar pelo treinamento. Então, é isso que Deus faz conosco. Ele quer dar todas as coisas, entenda isso. Tudo Ele quer dar, tudo Ele quer dar. Não tem isso que Deus não quer dar. Mas, primeiro, existe uma preparação. Então, realmente, que essa palavra, ela caia como bálsamo, assim como foi na minha. Que traga clareza do seu propósito. Que você possa se levantar e falar, tá bom, Deus, entendi o que o Senhor quer falar comigo. Eu vou continuar no meu caminho. Essa é a palavra do meu coração para o seu coração. E um beijo.